Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal do Lendo Humanas. Aqui iremos apresentar trechos de autores e autoras na área das humanidades. Vamos iniciar nosso episódio de hoje com um trecho da obra O que é Fascismo e Outros Ensaios, do romancista, ensaísta político e jornalista George Orwell, intitulado O que é Fascismo. De todas as perguntas não respondidas sobre nossa época, talvez a mais importante seja o que é fascismo. Uma das organizações americanas de pesquisa social fez recentemente essa pergunta a 100 pessoas diferentes e obteve respostas que foram desde democracia pura até demonismo puro. Neste país, se pedir a uma pessoa medianamente esclarecida que defina fascismo, ela em geral responderá apontando os regimes alemão e italiano. Mas isso é muito insatisfatório, porque mesmo os grandes estados fascistas diferem em boa medida um do outro em estrutura e ideologia. Não é fácil, por exemplo, encaixar a Alemanha e o Japão no mesmo contexto, e isso é ainda mais difícil em relação a alguns dos pequenos estados que se poderiam descrever como fascistas. Com frequência, supõe-se, por exemplo, que o fascismo é inerentemente belicoso, que ele prospera num ambiente de histeria bélica e só pode resolver seus problemas econômicos mediante preparativos para a guerra ou conquistas no estrangeiro. Mas isso, claramente, não é verdadeiro no que tange, digamos, a Portugal ou a várias ditaduras sul-americanas. Ou ainda, o antissemitismo é tido como uma das marcas distintivas do fascismo, mas alguns movimentos fascistas não são antissemitas. Controvérsias eruditas que reverberaram por anos sem fim em revistas americanas não foram capazes nem mesmo de determinar se o fascismo é ou não uma forma de capitalismo. Mas ainda, quando aplicamos o termo fascismo à Alemanha, ou ao Japão, ou à Itália de Mussolini, sabemos amplamente a que estamos nos referindo. Foi na política interna que essa palavra perdeu o último vestígio de um significado. Porque se examinar a imprensa, você verá que não existe quase nenhum grupo de pessoas, certamente não um partido político, nem um corpo organizado de nenhum tipo, que não tenha sido denunciado como fascista durante os últimos 10 anos. Não estou me referindo aqui ao uso verbal da palavra fascismo, estou me referindo ao que tenho visto impresso. Tenho visto os termos simpatizante do fascismo, de tendência fascista, ou simplesmente fascista, aplicados com toda a seriedade aos seguintes grupos de pessoas. Os conservadores. Todos os conservadores, apaziguadores ou anti-apaziguadores, são tidos como subjetivamente pró-fascistas. O governo britânico na Índia e nas colônias é tido como indistinguível do nazismo. Organizações de um tipo, que poderia ser chamado de patriótico e tradicional, são rotuladas como criptofascistas ou de mentalidade fascista. Exemplos disso são os escoteiros, a Polícia Metropolitana, o MI5, a Legião Britânica. Frase típica: as escolas públicas são terreno fértil para o fascismo. Os socialistas. Defensores de um capitalismo de estilo antigo sustentam que socialismo e fascismo são a mesma coisa. Alguns jornalistas católicos afirmam que os socialistas têm sido os principais colaboracionistas nos países ocupados pelos nazistas. A mesma acusação é feita de um ângulo diferente pelo Partido Comunista durante suas teses ultra-esquerdistas. No período de 1930 a 1935, o Daily Worker referia-se habitualmente ao Partido Trabalhista como os labor-fascistas. Isso foi ecoado por outros extremistas de esquerda, como os anarquistas. Alguns nacionalistas indianos consideram os sindicatos britânicos como organizações fascistas. Os comunistas. Uma considerável escola de pensamento recusa-se a reconhecer a diferença entre os regimes nazista e soviético e sustenta que todos os fascistas e comunistas visam aproximadamente a mesma coisa e são até, em certa medida, as mesmas pessoas. Líderes no The Times, pré-guerra, referiam-se à União Soviética como um país fascista. De novo, isso é ecoado por outros ângulos por anarquistas e trotskistas. Os trotskistas. Os comunistas acusam os trotskistas propriamente ditos, isto é, a organização do próprio Trotsky, de serem um órgão criptofascista sustentado pelos nazistas. A esquerda acreditava amplamente nisso durante o período da Frente Popular. Em suas fases ultradireitistas, os comunistas tenderam a fazer a mesma acusação e todas as facções à esquerda deles mesmos, como a Commonwealth ou o Partido Trabalhista Independente. Os católicos. Fora de suas próprias fileiras, a Igreja Católica é quase universalmente considerada pró-fascista, tanto em termos objetivos como subjetivos. Os que resistem à guerra.
Pacifistas e outros oponentes ao conflito com frequência são acusados não só de tornar as coisas mais fáceis para o eixo, como de manifestar sinais de um sentimento pró-fascista. Os que apoiam a guerra. Os que resistem à ideia de uma guerra usualmente baseiam sua posição na alegação de que o imperialismo britânico é pior do que o nazismo e tendem a aplicar o termo fascista a qualquer um que queira uma vitória militar. Os que apoiaram a Convenção do Povo chegaram perto de proclamar que a vontade de resistir à invasão nazista era um sinal de simpatia pelo fascismo. A Home Guard foi denunciada como organização fascista assim que surgiu. Além disso, toda a esquerda tende a equiparar militarismo com fascismo. Soldados rasos com consciência política quase sempre se referem a seus oficiais como de mentalidade fascista ou fascistas naturais. Escolas militares, a cultura da ordem, disciplina e limpeza, bater continência aos oficiais, tudo isso é considerado condutivo ao fascismo. Antes da guerra aderir aos territórios, era considerado sinal de tendência fascistas. Recrutamento e exército profissional são ambos denunciados como fenômenos fascistas. Os nacionalistas. O nacionalismo é sempre considerado inerentemente fascista, mas entende-se que isso é aplicável apenas a movimentos nacionais desaprovados por quem os está avaliando. O nacionalismo árabe, o nacionalismo polonês, o nacionalismo finlandês, o Partido do Congresso Indiano, a Liga Muçulmana, o sionismo e o IRA são todos descritos como fascistas, mas não pelas mesmas pessoas. Vai-se constatar que, de modo como é usada, a palavra fascismo é quase desprovida de todo significado. Numa conversa, é claro, é usada até mesmo mais desarrazoadamente do que quando impressa. Ouvi o termo ser aplicado a agricultores, a lojistas, ao crédito social, ao castigo corporal, a caças-raposas, às touradas, ao Comitê de 1922, ao Comitê de 1941, a Kipling, Gandhi, Chiang Kai-shek, à homossexualidade, aos programas de rádio de Priestley, aos albergues da juventude, à astrologia, às mulheres, aos cães e a não sei o que mais. Mas debaixo de toda essa confusão, subjaz uma espécie de significado oculto. Para começar, é óbvio que há diferenças muito grandes, algumas delas fáceis de apontar, mas não fáceis de explicar entre os regimes chamados fascistas e aqueles chamados de democráticos. Segundo, se fascista significa que tem simpatia por Hitler, muitas das acusações que listei são mais justificadas do que outras. Terceiro, todo aquele que indiscriminadamente lança a palavra fascista em todas as direções está agregando a ela alguma medida de significado emocional. Por fascismo, eles estão se referindo de maneira grosseira a algo cruel, inescrupuloso, arrogante, obscurantista, antiliberal e anticlasse trabalhadora. Com exceção de um número relativamente pequeno de simpatizantes do fascismo, quase todo inglês vai aceitar troglodita como sinônimo de fascista. É a coisa mais próxima de uma definição a que se chegou essa tão abusada palavra. Mas o fascismo também é um sistema político e econômico. Por que então não podemos ter dele uma definição clara e aceita por todos? Ai de nós, não teremos uma. Ainda não, pelo menos. Explicar a razão disso é algo que levaria muito tempo. Mas basicamente é porque é impossível definir satisfatoriamente fascismo sem admitir coisas que nem os próprios fascistas, nem os conservadores, nem socialistas de nenhuma matiz querem admitir. Tudo que se pode fazer no momento é usar a palavra com certa medida de circunspecção e não, como usualmente se faz, degradá-la ao nível de um palavrão. 24 de março de 1944.